São Paulo, 12 de dezembro de 1991, entrevista para o Museu da Pessoa, com o senhor Newton Mesquita, arquiteto, diretor do Museu da Imagem e do Som. Bom, senhor Newton, eu gostaria de começar a nossa entrevista pedindo que o senhor nos dê o seu nome completo, data de nascimento, cidade e país, por favor. Meu nome é Newton Ferreira de Mesquita e eu nasci em São Paulo, capital, perto da Avenida Paulista, na maternidade de São Paulo, no dia 6 de junho de 1949, e no Brasil. E os meus pais são brasileiros, mas filhos de imigrantes. Uma coisa bem misturada, assim. Como é que é o nome completo do seu pai e da sua mãe e qual é assim, a ascendência deles? A minha mãe, o nome dela é Irma Piovesan de Mesquita, e a minha avó materna é espanhola, e o meu avô materno é italiano. O meu pai chama Erasmo Ferreira de Mesquita, o pai dele, o meu avô paterno, é filho de imigrantes portugueses e dizem as lendas que tem alguns índios, alguma coisa assim, mas acho que é mais lenda. E a minha avó a minha avó paterna é filha de imigrantes alemães. Ela chama Anna Hartner, de Mesquita. E você saberia me dizer o porquê dessa imigração de ambos os lados para o Brasil e quando foi essa imigração? Eu não sei. O meu avô, na verdade, o meu avô paterno, ele é um cara que tem um parentesco com os mesquitas do jornal, né? Ele é primo, em primeiro grau, do velho Júlio Mesquita. O meu avô Henrique, né? O pai do meu avô paterno, meu bisavô. E ele veio, mas parece para ele que ele foi o primeiro cara hippie no mundo, assim. Ele veio e foi trabalhar na estrada de ferro mogiana e era muito... Sim, não ligava para dinheiro, infelizmente. Era um cara mais assim, foi o primeiro artista da família. E a história da família da minha mãe não é tão clara para mim assim. Eles, acho que vieram para fazer a América, que é o que todo mundo deve ter vindo, né? Para se dar bem, buscar uma vida melhor e tudo. Acho que talvez até, não vieram para trabalhar na lavoura, não, vieram acho que para ser comerciantes, uma coisa assim. E você, na sua infância, você teve mais contato com os avós maternos ou paternos? Olha, eu não morei nunca perto dos meus avós. Agora, eu tive uma curiosidade da minha infância, que eu nasci em São Paulo, mudei com 4 anos, fui para o interior, onde moravam meus avós maternos e paternos, um pouco em São José do Rio Pardo, moravam meus avós maternos, e um pouco em Ribeirão Preto, onde moravam meus avós paternos. E depois eu fui para Recife com 4 anos, quase 5 anos de idade, fiquei até os 9 anos em Recife, que não tinha nenhum parente lá, né, só meus pais. E a gente voltou para São Paulo e eu fui morar no Brás, que na verdade era ainda um poderoso centro de imigração italiana. Então eu tive uma grande convivência, e alguma coisa de espanhol também, mas uma grande convivência com a colônia italiana, na parte mais simples e tudo mais. Era um pouco como o Amarcord do Fellini, assim. No prédio que eu morava, era assim, cheio de italianos, de filhos de italianos, assim, das primeiras gerações. Os seus pais já nasceram no Brasil? Já nasceram no Brasil. E você acha que você recebeu alguma coisa de cultura ou de tradição dessas famílias oriundas da Itália, ou da Espanha, ou mesmo dessa avó que tem parentesco com alemães, na sua vida cotidiana em casa, sua mãe seguiu alguma tradição que você podia dizer, bom, isso realmente é uma tradição italiana, ou isso é uma tradição... Eu acho que a minha mãe teve uma influência muito grande na minha vida, talvez até mais do que o meu pai, que era um cara mais cosmopolita, mas a minha mãe tinha uma forte, era muito forte, né, a coisa da origem espanhola. Então ela falava um pouco de espanhol em casa e principalmente quando estava brava, ela sempre brigava em espanhol e fazia bastante comida espanhola. Ela tinha uma coisa, em casa sempre teve um sotaque espanhol. A sua primeira língua foi português? Português, não, a gente sempre fala português, mas eu lembro que tinham palavras que eu nem me lembro agora no momento, mas que ela me chamava sempre de ninho, sabe? Ninho, não sei o que lá, sabe? Então, que era uma coisa espanhola, assim. Então, tinham palavras no vocabulário da gente que faziam parte do vocabulário e que eram espanholas. Era como se fosse parte do português, né? Você se lembra de alguma festa mais
assim, tradicional que tenha tido durante o ano, por exemplo, uma festa religiosa, e que ela tenha comemorado a lá espanhola, quer dizer, que havia, sem ser uma festa já feita no Brasil de forma brasileira, ela mantinha alguma festa em casa de características espanholas? Não, na casa não. Na casa a gente sempre teve essa coisa já meio muito brasileira, né? Mas a época que eu morei no Brás, que foi dos 9 aos 14 anos, e que talvez foi quando os últimos imigrantes foram embora e foram substituídos pelos nordestinos, era muito forte na escola, assim, na rua, as quermesses, aquelas festas de San Vito, San Gennaro, sabe? E as pessoas falavam italiano na rua. Para mim sempre me lembra muito como se fosse, às vezes, quando você revê um filme, assim, aquele Cinema Paradiso, ou Macorde, ou, sei lá, ou Uma Vez na América. Era um pouco aquilo ainda, entendeu? Então isso é o que eu lembro legal. É uma coisa que ficou muito subjetiva na minha memória, né? O meu pai ele trabalhava, ele era um representante comercial, até não sabia nem especificar direito na ficha. Hein? Ele sempre teve firmas de representações, assim. Mas ele tocava bandolim, que é uma coisa de origem portuguesa e espanhola, né? Ele seria um bom artista, mas ele achava que não era tão legal ser artista e foi ser um péssimo administrador de empresas na vida. Então ele sempre teve firma de representações, de Valita, Arno, essas coisas assim. Ele sempre teve e viajava muito fazendo essas representações. Sua mãe era só ficava em casa, era mãe, assim, a dolar, era assim, dona de casa. E como é que era assim, o nível assim, da família? O que você, como jovem, fazia em São Paulo? Você era de uma classe média, uma classe mais para baixo? Como é que era? Olha, eu tive várias classes. Quando eu nasci, eu morava num bairro legal e tudo mais. Depois, quando a gente foi para Recife, a gente era de classe média alta. E como meu pai era um péssimo administrador de empresas, um dia eu fui, eu sempre conto essa história, eu fui na escola de motorista e no outro dia eu estava em São Paulo indo numa escola pública. E a gente ficou muito duro e muito pobre. Mas depois ele meio que conseguiu de novo reconstruir a vida dele e tudo, perdeu de novo, mas aí eu já estava na faculdade, estava me virando e tudo mais. Mas eu me casei muito cedo a primeira vez, né? Então ficava em São Paulo. Eu sempre gostei muito de uma vida muito mais voltada para dentro, né? Sempre ficava mais lendo e mais... E para mim sempre me bastou muito, assim, minha vida em São Paulo sempre foi uma vida de viver pela cidade, de viver a cidade, entendeu? De passear, de andar pela cidade, de frequentar os lugares. Quando você tinha 18 anos, por exemplo? De dirigir, gostava de dirigir, andar de moto. Eu gosto de fazer isso até hoje. Você estudou em que escola em São Paulo? Em várias. Eu, como mudei muito, eu estudei em várias escolas. Eu estudei quando eu vim em Recife, eu estudei no Colégio Porto Carreiro. Depois eu estudei em São Paulo, não sei se existe mais, chamava Grupo Escolar Romão Puigari. Depois estudei o ginásio científico no Firmino de Proença. Depois repeti pra caramba no científico, fiz Madureza, não sei aonde aí. E aí eu trabalhei desde os 14 anos, trabalhava como tudo, trabalhava como office boy, depois trabalhei como vendedor de um amigo meu de uma fábrica, de uma indústria de ferramentas, eu trabalhei com ele. Depois eu tocava também, uma coisa que eu gostava de fazer também era eu gostava de tocar. Sempre tocava piano. Mas Sempre. isso foi uma influência assim, familiar? Quer dizer, o ambiente... Não, meu pai me obrigou a estudar. Meu pai tocava bandolim. E eu fui sempre obrigado muito a ouvir discos. No museu até me ajuda um pouco isso. Então, sabe, as velhas músicas brasileiras e músicas clássicas sempre fizeram muito parte da minha vida. Mais era o teu pai? O meu pai, nessa parte... na verdade, ele queria que eu fizesse tudo que ele não teve coragem nem pôde fazer. Então é mais por aí do que qualquer outra coisa, né? Como é que foi esse caminho? Você é formado em arquitetura, hoje é um artista plástico, diretor de museu. Como é que foi esse ingresso na arquitetura? Por que arquitetura? Não, eu fiz primeiro vestibular para Belas Artes e assisti uma semana de aula e era um horror, porque era um curso de formação de professores de ginásio. Era uma coisa muito ruim, muito fraca, foi uma grande desilusão, assim. E aí eu já tinha alguns amigos que faziam arquitetura e, na verdade, quando eu entrei na faculdade, que foi em 69, 70, foi quando existia grande repressão no Brasil e era o curso mais livre, era o curso que tinha laboratório fotográfico, era o curso que os professores eram mais legais, que era seria o grande curso de humanas, na verdade, seria a arquitetura, né? O Chico Buarque fazia. Então, eu tinha acabado de fazer, tinha acabado de sair.
Então, foi mais por aí, foi por isso. E porque eu gostava de desenhar, porque era uma forma de eu aplicar isso. Aí eu já trabalhava com um arquiteto chamado Saul Liebman, que tinha uma construtora. E eu já era, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, em 69, 70, eu já era projetista de arquitetura. E eu fui por acaso, porque antes eu tinha trabalhado na Visão, no grupo de dirigentes Visão, como tinha entrado para fazer pestap, desenhar, e fiquei diretor de arte, mas aí teve uma, não sei se a Visão comprou a Dirigentes, ou a Dirigentes comprou a Visão, e eles reformularam todo o pessoal, eu fui mandado embora, aí o fotógrafo da Visão, que tinha já me ensinado a ampliar a fotografia, meu pai também era fotógrafo, era um bom fotógrafo, amador, talvez ele me deu um gosto por essa coisa da fotografia e tudo mais, e eu fui para Visão e fui para trabalhar através desse fotógrafo da Visão, cheguei no Saul, trabalhei como arquiteto, aí fiz a faculdade, fiz em Mogi das Cruzes, porque era a única que eu podia fazer, porque era meio período, eu entrei no Mackenzie e tudo, mas não pude fazer, porque tinha aulas que 2, 3 dias eram à tarde, e eu trabalhava o dia inteiro, praticamente, à tarde, até de noite, e aí comecei, já pintava desde pequeno, eu pinto, sempre gostei de pintar desde os 9, 10 anos. Tem coisas que você pintava? Tenho algumas coisas guardadas. Eu não guardei, guardou foi minha mãe, né? Eu tenho guardado algumas coisinhas. Mas isso se tornou, quer dizer, antigamente você fazia por hobby, mas isso é uma profissão agora, sua arte plástica? porque eu acho que eu sou uma pessoa muito, assim, séria no que faz, né? Eu sempre vou firme, assim, sou muito apaixonado pelo que eu faço. Então, eu me envolvi. Aquilo, mesmo que fosse hobby, era uma coisa que eu fazia, porque precisava, porque era importante. E eu nunca me vi fazendo outra coisa. Aliás, estando agora no museu fazendo esse trabalho, é um outro lado para mim, é um lado até muito curioso e muito diferente, mas o legal mesmo é a coisa da arte para mim. A coisa da arte é fundamental, né? O que é curioso e diferente nesse teu trabalho, assim? Para mim é muito diferente, é muito difícil, mais que diferente e curioso, lidar com os outros. O meu trabalho é um pouco solitário, né? Mesmo que eu tenha que lidar com marchands, com os fornecedores de material, com outros artistas, ou com galerias, ou com o público, ou o cara que faz catálogo, o moldureiro, qualquer coisa, o colecionador, eu começo e termino o meu trabalho. Aqui no museu eu tenho 80 pessoas que me dão limites e que cada um tem a sua possibilidade, tem o seu sonho, tem a sua limitação, tem a sua velocidade, né? Então essas coisas têm sido de grande aprendizado para mim, tem sido de muito... Primeiro cargo assim, de direção? E último, sem dúvida. Eu vou ficar aqui, eu acho que tenho... talvez até enquanto fico secretário, espero que ele fique até mais 3 anos, né? E que me convidou para vir para cá, tudo eu tenho achado legal. Eu acho que tem um lado que eu gosto de fazer aqui, que é uma coisa de administração. Como eu não preciso ficar bancando um artista, porque eu já sou, entendeu? Eu fico fazendo a parte de carregar o piano, que eu acho que é o que precisa mais. Agora, como é que você conciliou, então, esse trabalho pesado de administração de uma instituição como é o Museu da Imagem e do Som, com uma coisa da sua profissão? Você continua produzindo, você pinta, você... Olha, eu pinto todo dia, né? Um pouquinho, desenho, tudo. Eu diminuí muito, antes de vir para cá eu passei algum tempo reorganizando a minha vida, né? Agora, eu não me vejo sem fazer o meu trabalho, que é uma coisa que eu gosto, né? E também não mudei nada, eu sou a mesma pessoa, entendeu? Dá só, talvez eu esteja dormindo menos agora, mas ou com mais culpa, ou mais aflito, mas dá um certo... É um pouco de responsabilidade, porque não é você. Se você fizer alguma coisa que não é legal, vai ter muito mais gente envolvida, né? Isso eu sinto um pouco. Agora... Você pinta o quê? Aquarela? Faço tudo. Eu faço desenho, pintura, escultura, gravura, todas as técnicas de gravura. Faço tudo. Você é casado? Já fui casado 2 vezes, tenho uma namorada há alguns anos. Eu tenho uns relacionamentos muito duradouros, assim. E tenho 2 filhos do primeiro casamento. Tenho Pedro, completo sobrenome, Pedro Dimitrov de Mesquita, que vai fazer 17 anos, e tem a Mariana Zdravka Dimitrov de Mesquita, que tem 13 anos, e que são umas gracinhas. Agora, como é que essa
essa educação? Quer dizer, você é um artista, você tem uma educação, sem dúvidas, que tem uma influência de múltiplas culturas, né? Tanto do seu pai quanto da sua mãe, dos avós paternos e maternos. Em relação aos seus filhos, você acha que você educa eles de uma certa forma, de coisas que você viu seu pai ou sua mãe fazendo, que exerceram sobre você? Como é que é essa coisa agora de você ser pai e educar crianças? Olha, eu acho que a gente atravessa um momento super estranho no país, né? Assim, eu faço parte de uma geração que teve até a possibilidade de sonhar e executar alguns sonhos, né? Mas eu vejo hoje em dia uma coisa tão de consumo, tão, não sei, tão superficial de uma certa forma, tão massificada pela televisão e pela mídia toda, né? Mas não sei se isso sempre também foi assim. Agora, eu já me peguei fazendo umas coisas que uma vez eu vi numa peça do Oduvaldo Viana Filho, que foi até a última peça que ele fez, que chamava Rasga Coração. Tem uma cena que são 4 atores em cena, e é uma cena múltipla, porque tem 2 cenas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E numa é o pai dele falando com ele quando era menino, e a outra é ele falando com o filho dele. E você já assistiu? E ele fala um pouco, primeiro o pai dele fala, ele fala um pouco depois. Então, eu já me peguei falando coisas que eu não acreditava para meus filhos, assim, pô, você tem que fazer isso, tudo. E eu ouvindo essa frase é uma frase que fica, parece que calcada ou recalcada, ou gravada em você. Isso é uma coisa que eu já me peguei fazendo, talvez passando uma verdade que era deles para eles, deles, meus pais, para eles, meus filhos, como se eu fosse só um canal, né? Agora, eu procuro... Outro dia eu tive uma discussão com meu filho, ele repetiu de ano passado, né? Aí estava brigando lá, falei, pô, eu não sei como é que eu falo com você. Inclusive, falei, pô, eu não sei se eu fico bravo, se eu te dou uma porrada, se eu não falo nada, se eu tiro a sua mesada, porque eu nunca fui pai antes, eu estou aprendendo a ser pai com você, entendeu? Então você me desculpa, quando eu acerto, é sorte, quando eu erro também, não é de propósito, entendeu? Porque eu não fiz curso de pais, não acredito que exista isso, nem nada. Agora, por exemplo, essa influência, por exemplo, da música e das artes, da fotografia, que você disse que realmente foi uma influência que recebeu através do seu pai, você sente isso em relação a algum dos filhos? Você acha que algum deles também é um pouco mais voltado para a coisa da música, das artes plásticas? Eu acho que os dois são voltados, né? Porque na verdade eles convivem a minha filha mora comigo e a minha casa, além de ser uma casa grande, é um ateliê junto, né? O meu filho mora com a mãe dele, né? E a minha filha mora comigo, os dois por opção pessoal deles. Agora, eu acho que você tem não dá para fugir disso, entendeu? Não dá para não fazer isso. Agora, eu tenho procurado menos do que meu pai fez comigo, deixar ele ir mais por ele. Eu acho que eu fui um pouco forçado demais a fazer as coisas. Isso me deu, de uma certa forma, uma certa... Não que tenha me travado. Por exemplo, minha irmã, por exemplo, estudou piano também, se formou e tudo mais, e quando ela se formou, ela jurou que nunca mais tocaria piano. Eu achei que eu consegui meio que dar a volta e falei, não, pô, é legal tocar, para mim foi bom, puxa, arranjei umas namoradinhas tocando piano, é super legal, entendeu? Agora, eu não tenho forçado, eu tentei fazer eles estudarem piano, não quiseram estudar no instrumento e tudo mais. Eu, às vezes, me culpo por não ter, ou me preocupo mais do que me culpo, por não ter forçado mais isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não tem tanto poder assim na vida. Eu acho que um pouco entre a sorte, entre o livre-arbítrio, entre outras coisas que não dependem só da gente. Eu tento ver mais leve a vida. E hoje, por exemplo, se você pudesse escolher, como é que seria assim, o seu dia a dia? Se você hoje pudesse imaginar e realizar um dia, como é um dia que você sonharia em poder ter hoje na tua vida? É esse que você tem hoje? Você está satisfeito completamente com a tua vida, com o teu trabalho? Ou você idealizaria um outro dia a dia na sua vida? Olha, quando eu tinha 30 anos, eu lembro que eu me peguei com 31, 32 anos, estou com 42, né? Eu me peguei, estava no meu primeiro casamento e tudo mais, e eu me peguei um dia muito aborrecido, muito enfadado da vida, assim, sabe por quê? Porque, de repente, eu tinha uma mulher bonita, tinha um carro importado, tinha uma moto legal, tinha 2 filhos, um apartamento num bairro legal, uma casa na praia, já tinha com 30 anos, eu tinha exposto 2 vezes no MASP, quando era difícil expor no MASP. Tinha ganho os prêmios todos de salão importantes, vendia todos os quadros que pintava.
Eu era um sucesso, de uma certa forma, assim, com 32 anos. E eu era uma pessoa completamente, sei lá, chata comigo mesmo, aborrecida, entendeu? Por quê? Porque eu tinha feito um plano de vida que era isso. Eu descobri depois de mais um casamento, depois de mais algum tempo, depois de algum sofrimento, um pouco de análise, de autoanálise e de talvez um pouco mais de humildade, que a vida é uma coisa muito banal, muito simples, muito rica, muito ruim, muito boa. Faz chove, faz calor, faz qualquer coisa, entendeu? E não está muito na mão da gente essas coisas. Então, eu tenho uma vida bárbara, eu acho o máximo a minha vida. Sabe, sei lá, o gostoso de você ter um domingo é porque você trabalhou a semana inteira, entendeu? Se você não fizer nada o dia inteiro, não tem domingo, ou não tem lazer. Sabe, se você só for jantar mais tarde, você vai comer muito mais porque você vai estar com mais apetite, entendeu? Senão você fica sempre sem... Eu sou super agradecido à vida que eu tenho, assim, não sei a quem, não sei se é a mim mesmo, ou se é a conjuntura toda. Eu só queria que o país fosse mais diferente, que as coisas fossem um pouco mais sérias e mais idealísticas só, talvez. Agora só me fala um pouquinho desse período, quer dizer, 10 anos atrás você teve uma fase excelente em termos de vida profissional, de arte plástica. Qual foi as exposições que você fez? Que prêmios que você ganhou aqui em São Paulo? Olha, eu ganhei o prêmio do Salão Nacional, ganhei, acho que de aquisição. Ah, não lembro, aí eu depois preciso tirar um currículo. Mas foi tudo 70, tudo isso é entre 75 e 80, mais ou menos. Eu ganhei o prêmio do Salão Nacional, acho que ganhei 2 no Salão Nacional, ganhei a aquisição, ganhei a menção honrosa, coisa assim. Ganhei o Salão Paulista, quando era importantíssimo. Ganhei o Salão Jovem de Santos, porque eu era jovem, né? Não tinha 30 anos. Ganhei 2 vezes também. Eu tenho quadros em 3 museus só. Todo mundo tem quadro em bastante museu, só tenho em 3 porque eles foram comprados. Eu tenho no Museu de Arte Brasileira, no Museu de Arte de São Paulo e tenho na galeria do Uffizi, de Florença, na Galeria dos Retratos, que é talvez uma das galerias mais importantes do mundo, né? Como é que foi essa... Eles um quadro seu numa... convidaram, eles telefonaram, sei lá, alguém telefonou, convidou, mas e foram lá buscar tudo e foi isso. Não foi tão assim difícil. É que depois que você trabalha, eu tenho mais exposições individuais, eu devo ter quase 40 individuais, do que um cara como o Burle Marx, por exemplo, que tem 80 anos, entendeu? Porque eu passei, talvez de 75 a 83, 84, eu tenha trabalhado 15 horas por dia. Eu achava que se dar bem na vida era fazer esse tipo de sucesso. Hoje em dia eu sei que o sucesso é uma coisa muito mais, como diria o John Lennon, quando naquela música Woman, você tem que entender o sentido do sucesso. O sucesso é uma coisa muito relativa, entendeu? Se você sair 2 dias seguidos na primeira página da Ilustrada e não sair o terceiro, você vai ficar muito frustrado. Então, você precisa saber o que você quer na vida e quanto que isso é importante para você e quanto que isso vai mudar a tua vida. Né? A carreira de um pintor, para mim hoje é muito claro que ele é uma coisa que vai durar a vida inteira, eu não vou me aposentar nunca. Todo mundo, qualquer dentista, médico, advogado, vendedor, vai se aposentar. E eu vou ficar pintando até ficar velhinho. Parece que eu vou ficar muito velho, parece que a minha linha da vida vem até o cotovelo. Quase. Já me disseram isso. Então, eu sou tudo. Eu sou místico, sou tudo. Eu tenho curiosidade por outras coisas, assim, não que eu seja místico, mas eu sou um pouco místico, sou um pouco supersticioso, sou um pouco religioso, já tentei todas as religiões, só não fui Hare Krishna. Fiz primeira comunhão, batizado, meus pais eram católicos, principalmente minha mãe, né? Aí minha mãe morreu, uma irmã dela que ela gostava muito, tudo, e aí levaram ela num centro espírita e ela viu a irmã, e a irmã falou coisas que só as duas sabiam, e ela ficou super espírita. Meu pai trabalhava na Federação Espírita, tudo, e meus pais me levaram um pouco para ser espírita. Depois eu também achei que era uma besteira. Eu acho que ninguém precisa estar vestido de branco para rezar. Você pode estar vestido de azul, preto, marrom. Eu acho que também prega uma certa coisa que você sofre hoje, mas amanhã você vai se dar bem. Eu acho que você tem que se dar bem hoje, amanhã, depois que morrer, antes de nascer. Eu acho que é uma obrigação você estar legal. Não pregar esse conformismo. Eu acho que o mal da religião é a coisa do conformismo, né? Uma grande desculpa para tudo.
ou para juntar as pessoas e fazer uma vaquinha, na verdade. E sobre São Paulo, o que você acha de morar em São Paulo? Qual é o teu bairro predileto? Olha, São Paulo te influencia? Poxa, essa pergunta é a mais legal até agora, porque quinta-feira, não que as outras fossem ruins, né? Não que as outras foram bárbaras. Mas quinta-feira eu tive uma exposição em Salvador, quinta-feira agora, dia 5 de dezembro. Foi super legal, tudo. Mas pelo museu, por outros motivos, eu fui para Salvador dia 5 no voo das 7 horas. Aí cheguei lá, fiz o que tinha que gravar de programa de televisão, entrevista, lá. Fui almoçar com o Marchand e com o colecionador. Voltei, fiz mais outra coisa. Dormi uma hora porque eu estava morto. Fui para a vernissagem, depois teve um jantar. E no outro dia eu voltei no primeiro voo para São Paulo. Desesperado para vir embora daquela terra que é muito bonita, mas que eu até gostei mais. E você sabe que a hora que eu entrei em São Paulo, alguma coisa acontece no meu coração. Na hora que eu entrei, que tem aquela coisa, a Vila Pacaembu, sabe? Puta, eu fico passando mal. Para mim é uma coisa que eu não sei te dizer. E eu gosto muito desse meu pedaço do Sumaré. Não sei se é porque eu fui gerado lá. Eu só nasci depois que meus pais estavam casados há 10 anos, então acho que eu fui uma pessoa muito desejada, entendeu? Para ser muito esperado, de uma certa forma. Então, sei lá, ir na padaria, então, ali perto de casa, perto da MTV ali, tomar um cafezinho expresso, sabe? Então é uma coisa que é como uma calça velha, azul e desbotada, entendeu? Eu acho que é o teu lugar, assim, um pouco aquela coisa do Castanheda, né? Seu ponto, né? Para mim ali, aqui é o meu ponto. E São Paulo te influencia muito na sua produção artística? Muito. Eu acho que pelo menos a metade primeira do meu trabalho, uns 10 anos do meu trabalho, pelo menos, é basicamente uma coisa sobre São Paulo, a vida urbana, as cenas urbanas, tudo. Depois, até quando eu fiz essa reflexão sobre a minha vida, a partir de 85, 86, que eu acho que eu me voltei mais para uma coisa mais interna, até para cenas internas, assim, de ateliê e tudo mais. Mas sempre eu tive muito voltado. Eu te falei no começo que eu gostava muito de ir para a cidade, de estar na cidade, de estar na rua. Eu nunca fui um menino da rua, assim, mas sempre gostei de estar na rua, vendo a rua, como se a rua fosse um filme, as pessoas passando, as coisas acontecendo. Eu sou um pouco fascinado pela vida que está rolando, entendeu? Eu não preciso muito de truque para mim. Não precisa ter fogos de artifício, sabe? A coisa a vida já é bárbara, entendeu? Agora vamos supor, quer dizer, você vem de uma família que tem uma história de imigração, né? Seus avós paternos e maternos são imigrantes. Se você, por exemplo, hoje tivesse que migrar, deixar o Brasil, o que você levaria com você? Porque tem os imigrantes, cada um tem uma história que conta, bom, eu trouxe o meu travesseiro de penas de ganso, a gente já ouviu esse tipo de coisa. O que na tua vida tem um valor tal que você acha que você gostaria de levar consigo para um outro país? Acho que o meu canivete suíço, não sei. O bombril que tem 1000 utilidades. Eu não tenho muito essa coisa. Eu acho que a hora que você fosse para outro país, você tem que levar a tua cabeça, sabe? E teu coração. Você não pode deixar teu coração aqui. Se você vai mudar de país, ou vai mudar de amor, ou vai mudar de casa, acho que você não... Eu sou super apegado, acho que eu junto muitas coisas e tudo mais, tenho uma relação difícil com o de perder as pessoas, os entes queridos, os mortos, as namoradas, tudo. Mas eu acho que eu tenho mesmo uma coisa de pular. Acho que você tem que pular, não precisa, tem que pular, entendeu? Pula e dane-se, entendeu? E vê o que acontece depois. É que nem andar de moto, você tem que entrar e subir e andar. É perigoso? Você pode morrer? Pode, mas a gente pode morrer tomando Coca-Cola, entendeu? Eu acho que... Você migraria? Não sei. Migraria? Não sei. Eu gostaria, não sei. Eu já fui muito, mas não, eu já quis muito ir morar na Itália, já ganhei uma bolsa esqueci de onde, lá para ir para Nova York. Já quis morar em Nova York. Não fui, nunca fui. Acho que eu nunca quis ir, na verdade. Sempre arranjei alguma coisa que me ocupasse para nunca ir, entendeu? Não sei. É gozado, eu tenho uma coisa talvez meio mística, assim, eu acho que as coisas vão acontecer. Elas sempre aconteceram para mim, sabe? Parece que tem uma mão aqui, assim, que leva. Eu não tenho poder nenhum, sabe? Eu desisti. Se alguém contasse a minha vida para mim, eu falava, tá legal. E planos? Quais são os seus planos? Olha, aqui no museu eu queria deixar o museu funcionando legal e funcionando sozinho. Eu acho que o museu passou 6 meses, não sei se vocês gravaram alguma coisa com o Ricardo, se ele falou alguma coisa com o Ricardo Otaque, que era o antigo diretor, que é uma pessoa incrível, tudo, mas
por motivos outros, aí, políticos principalmente, o museu ficou 6 meses sem direção, ficou perdido, ficou cheio de guetos, cheio de problemas, cheio de buracos. Era legal que o museu conseguisse andar pelas próprias pernas, e acho que isso é uma coisa que eu estou tentando com vontade, com direitinho, tentar fazendo direitinho, sabe? Acho que dá para fazer isso direito, fazer ele funcionar como montar uma estrutura e ele se gera legalzinho. Sei lá, meus planos são ter saúde para fazer meu trabalho, sabe? Talvez um plano Golden Cross, não sei, fazer uma coisa, pintar, não sei. Eu não tenho muitos planos. Eu hoje à noite vou num jantar, para mim já está ótimo. Tá bom. Tá, obrigado. Tá, obrigada a você. Tchau.